Estamos aqui para dar continuidade ao nosso grupo de estudos e leituras sobre psicanálise. Estamos trabalhando o seminário 3 de Lacan. Foi necessário a gente dar um retorno no início para poder ficar mais claro, né, para quem está iniciando os estudos, né, mas para que a gente possa trabalhar primeiro essa questão das estruturas psíquicas. E como Lacan sempre se dedicou muito do seu tempo ao estudo das psicoses, que era o sofrimento do seu tempo histórico, então a gente vai iniciar, né, pelo estudo das psicoses, hoje contando com a presença de Roberta, que já faz parte do podcast, Rafael Elpes, escritor, estudante de psicanálise, que também faz parte agora do podcast, todos os domingos eles sempre vão estar presentes aqui conosco para facilitar a nossa compreensão. Então, esse capítulo que estamos trabalhando é sobre a questão, né, é sobre a questão das psicoses, e a gente vai falar um pouco sobre o esquema Z ou esquema L, né, como é conhecido, para a gente possa compreender a questão da psicose. Quem gostaria de iniciar falando alguma coisa? Basicamente, né, assim, para resumir, assim, né, o esquema L, assim, né, ele vai mostrar como é que o sujeito ele está posicionado em relação ao outro, né, ao grande outro e o real, né, assim, basicamente o esquema L faz esse posicionamento do sujeito em relação ao outro e ao real, né, e busca através, né, assim, da linguagem e do significante, né, porque a linguagem ela vai atuar como mediador entre o sujeito e o outro, né? No caso da psicose, essa relação não vai ser a mesma, né? Como se fossem outras estruturas, como a perversão e a neurose, né? Basicamente, o esquema L vai trabalhar essa relação, né? Eu acho que é isso. Exato. Roberta, quer colocar alguma coisa? Vamos lá. Você vai ter dois momentos, né, em que Lacan ele vai tratar a questão das psicoses, né, que era a forma de sofrimento daquele tempo histórico especificamente. Em seu primeiro seminário, que vai de 1953 a 1954, Lacan tece em consideração a respeito da forclusão do nome do pai, né? A Verwerfung, que é tirado de um texto freudiano. Nesse seminário, Lacan utiliza esse termo como as traduções mais conhecidas na época, que seriam a rejeição e a recusa do nome do pai. Em 1954, no entanto, Lacan propôs o termo de supressão como tradução para essa forclusão, né? O Verfung, freudiana, com o propósito de designar a supressão da ordem simbólica como a tradução. Lacan tece uma importante direção entre os termos, né, de supressão, termos dessa consideração, né, a respeito da forclusão do nome do pai e do processo de recalque. Então, ele já sinaliza que existe uma diferença nesse processo de recalque, né? Que para o sujeito neurótico pode ter acesso a conteúdos suprimidos pelo mecanismo do retorno recalcado. O que acontece na psicose é que na ordem de uma supressão mais bem sucedida, né? Isto porque no caso da forclusão, não é apenas o conteúdo que sofreu a supressão, mas é a ordem simbólica que vai sofrer a supressão. 2 anos após a consideração do Lacan, que é desse seminário que estamos estudando, que vai de 55 a 58, ele já propôs que se traduza o termo como forclusão. Na língua portuguesa, usa-se o neologismo prescrição,
ou foraclusão, que significa perder o tempo, prescreveu. Como reitera Quinet, Antônio Quinet, Lacan toma de empréstimo o termo foraclusão do vocabulário jurídico, que se refere a um processo que está acabado legalmente e não se pode apelar por ter perdido o prazer legal. Dessa forma, Lacan se apropria desse termo para nos dizer da inexistência do significante do nome do pai na psicose. O significante que fica de fora do simbólico, não incluído. Em um segundo momento, na década de 90, Lacan estrutura novamente sua forma de trabalhar na psicose, não mais amparada na ausência do nome do pai, mas colocando o real como registro simbólico, central. Nesse segundo momento de seu ensino, Lacan faz uso da topologia, principalmente da topologia dos nós, que é o Lacan do nó borromeano, né? Como forma de abordar clinicamente e de transmitir aos psicanalistas via o seu ensino. Então, ele vai fazer um movimento entre esses nós borromeanos para tentar explicar, né? Nessa ocasião, envolve com outros modos de transmissão da psicanálise, principalmente aquele que prescindissem do sentido do gozo aprisionado ao sentido, o chamado gozo fálico. Esse gozo é marcado pela centralidade do nome do pai. Então, Lacan, ele talvez tenha aprendido com os psicóticos a buscar outras formas de abordagem da manifestação do sujeito para além da significação fálica, para além de um gozo no sentido, e isso ele trouxe para o seu ensino, inclusive como quando recorre à topologia dos nós, para dar as mostras do sujeito psicótico, né? Como recurso da topologia, então você vai ter um Lacan da topologia dos nós, além de situar um enlaçamento dos três registros, esse mecanismo utiliza também situar o real, na medida em que só a matematização atinge um real. Isso é em 72, 73. Ele revela que cada um dos registros borromeanos traz implicitamente a propriedade como existência, que se refere ao real, ou seja, ao não simbolizável, à não possibilidade de ter um outro que seja consistente, sem furo. Desse modo, o nó borromeano é um tipo de escritura que transmite, por mostração, as possíveis relações entre o real, o simbólico e o imaginário. Então, nós temos esse processo, mas vamos ficar primeiro nesse Lacan da foraclusão, que é esse Lacan que fica entre 1955 e 1956. Roberta, você gostaria de iniciar a leitura dessa página, onde a gente vai tentar explicar para os nossos ouvintes o que seria esse esquema L? Sim, posso fazer a leitura. Nós estamos no Introdução à Questão das Psicoses, página 23. Nosso esquema, lembro isso a vocês, figura a interrupção da palavra plena entre o sentido e o outro, e seu desvio pelos dois eus, a e a, e suas relações imaginárias. Uma triplicidade está aqui indicada no sujeito, que abrange o fato de que é o eu do sujeito, que fala normalmente a um outro, e do sujeito S maiúsculo, em terceira pessoa. Aristóteles observava que não convém dizer que o homem pensa, mas que ele pensa em sua alma. Da mesma maneira, eu digo que o sujeito se fala com o seu eu. Porém, no sujeito normal, falar-se com o seu eu não é nunca plenamente explicitável. Sua relação com o eu é fundamentalmente ambígua. Toda assunção do eu é revogável. No sujeito psicótico, ao contrário, certos fenômenos elementares, e especialmente a alucinação, que é a sua forma mais característica,
mostra-nos o sujeito completamente identificado ao seu eu com o qual ele fala, ou o eu totalmente assumido através do modo instrumental. É ele que fala dele, o sujeito, o S maiúsculo, nos dois sentidos equívocos do termo, a inicial S e o ES alemão. É justamente o que se apresenta no fenômeno da alucinação verbal. No momento em que ela aparece no real, isto é, acompanhada desse sentimento de realidade, que é a característica fundamental do fenômeno elementar, o sujeito fala literalmente com seu eu, e é como se um terceiro, seu substituto de reserva, falasse e comentasse sua atividade. Eis aonde nos levará este ano nossa tentativa de situar em relação aos três registros do simbólico, do imaginário e do real, as diversas formas de psicose. Ela nos permitirá precisar em suas instâncias últimas, a função a dar ao eu na cura. É a questão da relação de objeto que se entrevê no limite. O manejo atual da relação de objeto, no quadro de uma relação analítica concebida como dual, está fundada num desconhecimento da autonomia da ordem simbólica, que acarreta automaticamente uma confusão do plano imaginário e do plano real. A relação simbólica não é nem por isso eliminada, pois que se continua falando, e mesmo que só se faça isso, mas resulta desse desconhecimento que aquilo que demanda fazer-se reconhecer no sujeito, no próprio plano da troca simbólica autêntica, que não é tão fácil de ser atingida, uma vez que ela é perpetuamente interferida. É substituído por um reconhecimento do imaginário, da fantasia. Autentificar, assim, tudo que no sujeito é da ordem do imaginário é, propriamente falando, fazer da análise a anticâmara da loucura. E nós só temos edificar admirados que isso não leve a uma alienação mais profunda, sem dúvida. Esse fato indica bastante que, para ser louco, é necessário alguma predisposição, se não alguma condição. Isso. Então, ele vai fazer aqui uma crítica, né, da forma como é conduzida a psicanálise do sujeito. Por isso, a importância, né, do reconhecimento da estrutura. Nesse período, ele ainda trabalhava, né, vai trabalhar mais à frente, e aí ele vai afirmar, né, que na análise do psicótico, aí vem a frase clássica, né, do psicanalista como secretário do alienado, em que ele vai aos poucos, né, quando o sujeito ele está em crise, que ele vem transbordante de gozo, é necessário cantar uma canção de niná, para que aquelas palavras não façam com que o sujeito ele vá sucumbir. Enquanto no neurótico você precisa sacudir para ele acordar, né? No psicótico ele está acordado demais, sobretudo nos fenômenos das paranoias. Então é preciso esvaziar aquela cena que é tão pesada, né? Então aí é a forma de lidar com esses objetos. Esse esquema L, que é o que a gente vai tentar traduzir e falar sobre o que é o fenômeno elementar, o que seria essas alucinações verbais, né? Esse esquema L ou esquema Z, apresentado por Lacan em seus seminários sobre as psicoses, ele também já vem construindo sobre esse esquema de constituição ontológica do sujeito em outros textos também, mas que a gente não vai tocar para não confundir a cabeça de quem está estudando, né? É uma representação, como o Rafael falou, gráfica, né? Das complexidades da estrutura e das relações do sujeito em grande e outras suas manifestações. Nesse esquema, você vai ter pontos chaves, que seria o sujeito, o grande outro, né? O outro,
pequeno, né? O igual, a fala e o falo. Esses são pontos chaves que vão estar presentes nesse esquema L. Sujeito, que representa o indivíduo, que está em análise com suas demandas, deseja relação com a linguagem, né? Que é representado pelo eu, né? O grande outro, esse outro maiúsculo, onde você vai ter um A, que é o discurso desse grande outro, que ele não é apenas uma pessoa, mas um lugar que representa a relação com a linguagem e com a cultura, com a ideologia, né, com a modo de produção, em que tempo histórico esse sujeito está inserido. É o lugar da significação, e onde o sujeito se insere socialmente e simbolicamente. Você vai ter a falta, né, que é uma característica central no entendimento lacaniano, onde a ausência é fundamental para o desejo. O sujeito sempre busca preencher essa falta, essa busca contínua, seja através dos seus objetos ou de outras formas de simbolização. E o falo, que simboliza diferentes aspectos do desejo e da estrutura do sujeito, sendo um ponto de referência no que diz respeito à relação de poder e de desejo. Então, esse esquema ele serve para mostrar como as psicoses envolvem uma ruptura na relação do sujeito com esse grande outro, e como essa ruptura leva a um estado de ausência e falta na experiência psíquica. Lacan ele vai explorar essas dimensões que afetam o modo como os indivíduos experimentam a realidade e se relacionam com os outros. Isso faz parte de um entendimento fundamental na psicanálise lacaniana, uma vez que oferece uma visão sobre a estrutura do sujeito. Então, é a psicanálise que vai pensar o sujeito através de estruturas psíquicas e de uma constituição ontológica desse ser, né? E como essa constituição psíquica ela vai produzir relações e manifestações da psicose, né? Como podem ser compreendidas através da dinâmica entre esses elementos presentes no esquema L. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se a gente olhar para o gráfico, para o desenho, né? Na página 23, que é o esquema L, assim, eu acho que é importante frisar, né, que existe uma linha cheia que vai do ego, né, até o outro minúsculo, né, assim, e essa linha cheia é justamente aquilo que barra, né, a mensagem que vem do outro para o sujeito, assim, né? E essa linha que barra, ela é a relação imaginária, né? Porque, na verdade, nós, pelo menos assim, geralmente, nós estamos sempre no nível do imaginário, né? É justamente essa linha cheia que vai do A ao outro minúsculo, é que faz essa barra. Porque se não tivesse essa relação imaginária, nós provavelmente estaríamos, no caso, amando ou a comando do grande outro, né? É o que acontece na psicose. Que é o que Né? acontece na psicose. É o que acontece na psicose, né? Porque na psicose, essa relação imaginária, ela até pode vir em algum dado momento no delírio, mas em algum momento esse outro faz um sujeito de refém, né? Ele fica amando do grande outro, assim, né? Então, de repente, eu não sei, eu não andei ainda nesse esquema L por completo, mas eu acho que essa separação dessa linha cheia do A ao Azinho, que é a relação imaginária, é o que vai falhar aí quando acontece o surto, né? Ou quando o sujeito está entrando na psicose, né? Ela é representada picotada, né? Exato, tanto que ela é Um picotada. curto-circuito na linguagem. Ela representa, essa linguagem não está contínua, ela curto-circuita. Então, o sujeito ele perde a ordenação fálica. E aí você vai ter as passagens aos atos, as alucinações, os fenômenos elementares, que a gente vai explicar lá na frente, para não confundir a cabeça. Tá certo. Aí eu acho que vale a pena traduzir, né?
o que é que representa cada signo desse, né? Eu preparei assim, eu coloquei, eu anotei, porque eu tenho muita fuga de ideias, então, para poder deixar mais claro, eu achei melhor preparar em forma de texto, para ir explicando para vocês. Em que o S representa o sujeito, esse S maior, em Lacan. O sujeito é muitas vezes visto como dividido em busca de sua própria identidade e significado. O sujeito está buscando uma identidade e um significado para si. Esse ES, ele representa o real, ou a experiência do sujeito, que inclui aspectos que não podem ser simbolizados ou verbalizados completamente. Refere-se a elementos da experiência que estão além da simbolização. Isso no surto é o real né, que vai prevalecer. Aí o simbólico desamarra, e esse real ele vai estar, né, esse real que não é simbolizado, ele vai estar perturbando, né, a comunicação e as experiências perceptivas desse sujeito. A linha, né, como um símbolo, representa o objeto ou objeto A, que é o que Lacan descreve como objeto de desejo. É algo que o sujeito busca, mas que nunca pode ser completamente obtido, que se alinha esse objeto pequeno A, essa busca constante, que ele é um sujeito, que ele é um objeto, né, que é marcado pela falta estruturante. Então, o sujeito sempre está atrás. O A, pequeno, minúsculo, sem ser o A', que indica um outro, né, um outro no sentido de um grande outro, ou um grande outro em um sentido mais amplo, relevante na estrutura da linguagem, do significante e das relações interpessoais. O grande outro, que refere-se à instância social ou simbólica onde se dá a comunicação, e a constituição do sujeito, que é a matriz cultural onde o sujeito está inserido e com o qual interagem. Relação imaginária. Alguém quer falar alguma coisa sobre ela? Não. Certo. Então, relação imaginária, ela refere à maneira como os sujeitos percebem e interpretam, né, essas relações subjetivas, frequentemente influenciadas por aspectos da identificação e da imagem. Esses símbolos e as relações no esquema L ajudam a ilustrar como os sujeitos estruturam suas experiências, desejos, linguagem, isso aí que Roberta já falou e que Rafael já falou. Especialmente nos estados psicóticos, onde essa estrutura pode se tornar disfuncional ou fragmentada, porque existe uma invasão aí, né? No sujeito dessa palavra, dessa fala, disso que vem do grande outro, né? O sujeito ele é invadido por isso, né? A relação entre o sujeito e o objeto de desejo sugere que o desejo do sujeito é mediado pelo grande outro. Então, é como se fosse o grande outro, a voz do grande outro ecoando, né, dentro dele. Por isso, você vai ver alguns fenômenos como o delírio verbal, né, esse delírio verbal que o sujeito escuta alguém falando, né, dele, falando na cabeça dele. O sujeito busca o que falta, né, esse objeto pequeno A, em sua interação com esse grande outro que representa a dimensão simbólica, porque ele perdeu isso, né, durante o surto. E simbólica e social, em que ele está inserido. É como se ele rompesse com aquela barreira da realidade. Portanto, a busca pelo objeto é sempre através dessa relação com o grande outro. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Só uma questão. No caso dessa relação imaginária, a gente poderia chamar que quando o psicótico está num surto ou num delírio,
a gente pode considerar esse delírio, né, assim, como uma relação imaginária de defesa, ou não é uma relação imaginária? É defesa, é uma E é uma defesa. relação imaginária? É, só que ele vai se defender, porque o que é que acontece aí? Ele se sente invadido pelo outro. Ele é invadido, na verdade, ele não se sente, ele é invadido pelo esse outro. Por isso que vem as alucinações, sobretudo as alucinações verbais, aquela voz dentro da cabeça. Então, ele vai delirar para tentar se defender dessa invasão, porque o sujeito na estrutura psicótica, ele é um sujeito, a representação é como se fosse uma cadeira três pernas, durante o surto, né? E aí você precisa construir uma suplência desse nome do pai para que ele possa se estabilizar. Então, qual seria, né, a evolução disso? Ele entra numa psicose que é o que a gente vai chamar de psicoses não desencadeadas ou psicoses ordinárias, e ele vai funcionar como um neurótico, né? Algumas defesas obsessivas, elas vão surgir como forma de se defender desse outro que invade, né? E o delírio é uma tentativa de cura, né? E as formas que ele vai criar para se defender disso, né? Então ele vai para a escrita, ele vai criar, né? Não é à toa que esses grandes artistas, Kafka, James Joyce, Clarice Lispector, né? Eles vão, inclusive o último seminário é dedicado a Joyce, a James Joyce, né? Ele vai se segurar, né? Então essa escrita, a linguagem, ela vai funcionar como esse elemento de suplência. Ele é que vai encontrar o caminho, né? A gente fica lá secretariando, auxiliando para que esse outro não se torne tão invasivo. Então, você vai ter algumas posições, por exemplo, de certas figuras na família que a gente identifica que invade demais, a gente vai proteger o sujeito dessas figuras que invadem demais, né? Vai mediar essa relação, vai colocar o outro no lugarzinho dele para deixar esse sujeito, né? Falar por si, sem que o outro fale, que é muito comum nas relações, né, nas psicoses, você tem um outro que ele assume e ele fala sobre esse sujeito, sem que esse sujeito que está em sofrimento possa ir aos poucos, porque ele é frágil, né? É um sujeito com uma fragilidade maior. Por exemplo, a histérica, o obsessivo, você pode dar uma sacudida nele assim para ele se orientar, né? Como diz na Paraíba, dá uma sacudida, aí você segura aqui, com a mão sacode assim, né? Olha que maluquice. Mas o sujeito nas psicoses, ele está fragilizado, porque faltou algo, né, em que ele pudesse sustentar. Então, é frágil essa sustentação. Então, você precisa, muitas vezes, quando você trabalha em CAPS, né, em equipes médicas, você vai proteger assim, olha, fulano, vai botar, às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, alguém assim, que você vai colocar a pessoa no lugar dela, já que o sujeito em crise não vai conseguir fazer isso. Depois que ele sai da crise, ele aprende a fazer. Ele bota o outro direitinho no lugar. Mas enquanto ele está em crise, não. Né? Então, é esse lugar do secretariar e muitas vezes, né, se colocar como esse anteparo. E a gente... Então, pode falar. Então, a relação do imaginário na psicose, assim, né? A relação do imaginário, né, está vinculado mais ao modo como o psicótico, nesse momento, está elaborando suas fantasias e seus delírios, né? E essa tentativa toda de preencher, de elaborar essas fantasias, esses delírios, vem no caso de tentar
tamponar ou preencher, talvez, uma falta que é da ordem do insuportável, né? Exato, exatamente. E aí a gente vai ajudando ele a construir as suplências dele, né? Por exemplo, tinha um paciente no CAPS que ele tinha fenômenos de corpo em que ele se robotizava. Então, e assim, como o psicótico, ele está no lugar de dejeto, de resto do outro, né? Então, o que é que ele fazia quando ele era paciente, assim, de anos de análise? Então, o que é que ele fazia quando ele sentia que estava entrando em crise? Ele ia até o lixão e construía um robô. Eu tenho vários desses robôs guardados. Um robô endereçava a mim. E aquilo dali servia como uma... Aquilo dali estabilizava ele. Juntamente, que enquanto ele falava durante a análise, eu anotava absolutamente tudo que ele dizia, todos os aforismos, todos os pensamentos, tudo que ele sentia. Então, eu ia funcionando, eu ia literalmente secretariando. Então, assim, ele tinha, os médicos chamavam de uma psicose residual, causada por doenças como meningite, né? Porque na infância, como uma sequela, etc. e tal. Era esse o diagnóstico. Mas ele conseguiu ao ponto, por exemplo, de enfrentar o mundo, voltar a estudar. Né? De se curar a tal ponto de voltar a estudar. Ele tinha muita vontade, né? Aí tinha um desejo dele. Qual era o desejo? Era de estudar, de aprender as coisas. Então, ele vai se sustentando pouco a pouco nesse desejo. E aí ele retorna, né, a uma vida comum de estudos, se alfabetizar. Nessas relações imaginárias, é porque você tem, né? Fica algo entre... Você tem uma falta, né? A falta causa o desejo, mas essa falta é sempre a ausência de algo na formação do desejo. O desejo é apontado pelo que falta, e essa falta é sempre ligada à estrutura. Nessa relação imaginária, as ligações no esquema também refletem a dimensão das relações entre os sujeitos, são relações mais frágeis. Muitas vezes, o desejo e a identidade são mediados por imagens, identificações, que não são verdadeiramente reais, mas são construídas de forma imaginativa. No tempo histórico em que vivemos, através das ideologias da dessubjetivação, preste atenção isso foi um pensamento que eu tive olhando para o esquema L, certo? E nós temos ideologias da dessubjetivação, que por onde é que ela vem? Ela nos invade através das imagens, certo? O imaginário é isso. Facebook, Instagram, por essas redes sociais, que elas nos invadem, literalmente, e que o grande outro, mais do que nunca, diz quem a gente não é, ou quem nós somos, né? E aí existe aqueles fenômenos de dizer, você é isso, sem que o sujeito possa construir no divã uma própria imagem de si mesmo, né? Separando desse grande outro, vendo que não tem como dar conta daquilo que aquele grande outro espera, mas se colocando o desejo em cena. Então, isso pode causar consequências brutais, né? No processo de formação em Constituição. Hoje você tem uma explosão de aforias de gênero, aforias de raça, né? Essas aforias, elas se referem a um estado de incerteza ou ambiguidade que pode se aplicar a debates e discussões sobre uma construção. Então, assim, é sempre o outro que vai construir isso, não o sujeito. É como se a gente retirasse desse sujeito o lugar, né, dele falar sobre si, dele
construir sobre si, se construir. Isso se faz em análise, isso se faz a partir das experiências individuais de cada um, né? Esse papel de gênero que ele vai, por exemplo, assumir em sociedade. É porque assim é preciso deixar claro que essas aforias elas estão sendo produzidas como instrumento, né, de moer a subjetividade, de não deixar que o sujeito se reconheça a partir da sua própria constituição, das suas próprias descobertas a partir de si mesmo, com a ajuda de análise. Então, o que é que a gente percebe? Que não intervenções clínicas, intervenções do discurso universitário, e o discurso universitário é o discurso da repetição, ele não produz nada, né? E aí, o que é que eu vou observar na minha prática clínica, né? Que essas ideologias que Pier Paolo Pasolini ele também trabalha muito, né? Ele vai dizer que eles podem estar sustentando uma base da deformação desse sujeito, né? Porque ele não fala mais sobre ele, mas ele repete aquilo que o grande outro diz sobre ele, né? O que vai provocar uma mutação antropológica. Ela precisa ser discutida, né? Por nós, psicanalistas. Pasolini, ele inicia essa discussão como artista sensível, né, estudioso, sobre essas consequências, que são consequências do discurso capitalista sobre os corpos dos sujeitos, de modo que a consequência direta é o excesso de imagens e carência, e a carência da amarração simbólica. Então, esses sujeitos, eles não se tornam psicóticos, mas é como se fosse uma espécie de desmontagem do corpo a partir daquilo que não é possibilitado a ele refletir no ambiente seguro, que é no divã. Ele vai construir a imagem, ele vai dizer quem ele é, ele vai se separar desse grande outro. Então, o que é que essas ideologias que a gente vai ver principalmente através dessas redes, né? Porque essas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, TikTok, seja lá o que for, elas funcionam provocando uma desordenação, uma desamarração do nó. Então, você vai observar muitas passagens ao ato, né, muitos acting outings e outras formas de reação do sujeito quando confrontados o tempo inteiro sobre aquilo de como ele deveria ser. Então, existe uma invasão, né, de um grande outro aí, muito, muito poderoso, que é sustentado por outros discursos de quem é sujeito, ele tem que ser assim. Então, é tirado desse sujeito a possibilidade da sua construção um a um. Então, você vai massificando. E aí, depois, você vai ver também outros problemas que acontecem quando, de repente, assim, olha, você não é assim, você se constrói como uma imagem e vê o outro e diz que você não é. Isso causa em relação à identidade do sujeito, uma confusão. Ele cai numa ambiguidade. E isso gera uma angústia. Porque o sujeito é que tem que dizer quem ele é, né? E esse processo é um processo de uma construção individual. Alguém quer colocar alguma coisa? Pode não concordar, viu, gente? Pode não concordar. Porque eu fiquei pensando de como se forma isso, né, a partir
dessas redes sociais que a gente está ligado o tempo inteiro. E aí, no esquema, eu fiquei olhando o esquema L e me veio isso, né? Essa formulação. Aí eu gostaria que vocês tenham alguma coisa a acrescentar ou discordar. Eu acho que é engraçado porque, assim, né? Eu li há pouco tempo que no Japão já existem clínicas assim que tentam remediar, né, assim, a angústia que o sujeito fica quando fica fora dessas redes sociais, quando não tem como ter acesso a essas redes sociais, assim, né? Inclusive, eu até li uma reportagem de um médico que comparou a sensação de angústia, assim, ou de compulsão, assim, que essas pessoas ficam quando ficam longe da rede social, ao vício da heroína, assim, né? E eu tenho a impressão que, assim, no momento em que o sujeito fica ausente dessas redes, né, eu acho que por algum momento ele é obrigado a se confrontar consigo mesmo, assim. Já que as redes, né, elas não fazem o sujeito se confrontar consigo, mas pelo contrário, eles vão dando os modelos a ser seguidos, como deve ser, é o que você estava colocando aí antes, assim, né? E quando o sujeito fica ausente dessas redes por muito tempo, ou fica no isolamento, se sente no isolamento, ele é obrigado a se confrontar consigo mesmo em algum momento, né? E eu acho que esse confronto consigo mesmo, que não tem uma base, porque ela está sempre sendo substituída pelas redes de uma maneira mais fácil, é o que vai produzir uma relação de angústia, muito insuportável mesmo, né? Eu tenho essa impressão, assim, porque eu também nunca pensei muito a fundo essa questão do sujeito consigo mesmo e as questões das redes, né? Assim, mas que com certeza há uma dinâmica, há uma influência, né? E é da ordem muito grande, né? Porque as redes tomaram uma proporção muito grande na vida das pessoas, né? Assim, eu acho que isso aí dá um curto-circuito aí, sim, a ser pensado, né? Assim. Roberta, você como analista de discurso, como é que você analisa o discurso das redes, como analista de discurso? Eu estava pensando aqui em um caso que eu tinha lido há um tempo atrás, né, de uma professora que tirou o celular do aluno na sala de aula, né, acho que proibiu ele de usar, e parece que ele teve assim, um surto. Né? Ele ficou enlouquecido e ele não conseguia assistir a aula, e aí acabaram que devolvendo o celular para ele. Né? Eu fiquei pensando nessa situação. Não sei como vocês explicariam a partir da psicanálise, né? Não sei se chega a ser um surto psicótico, por exemplo. Não sei se é assim que vocês nomeariam, né? Mas ele não conseguia assistir a aula. Como analista do discurso, faz análise como analista do discurso, porque é a coisa da linguagem, né? Dessa linguagem que ele está, essa linguagem da internet que ele está numa relação de cola, né? Uhum. De dependência. Eu vejo o sujeito preso no discurso da rede social, né? Ele não consegue mais se libertar porque está interpelado por essa ideologia que nos diz o tempo inteiro que a gente precisa da rede social, né? E a gente vive a partir dela. E aí eu acho que tem a questão do adoecimento, né? Eu acho que os sujeitos, a gente vem adoecendo, a gente vem vendo, né? Vem observando um adoecimento a partir das redes sociais. Inclusive, já tem alguns estudos que apontam, né? Essa questão do imaginário que você estava falando, do que o sujeito imagina do outro, da vida do outro, a partir daquilo que vê na rede social. Porque não sei se eu posso usar essa palavra, não semblante. Lembrei, quando a gente estava discutindo, eu lembrei daquele texto de Lacan, né? Que ele fala do semblante, acho que a gente comentou em algum momento. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um sujeito preso num discurso de uma rede social, em que muitas vezes tudo é perfeito, né? Semblante. Semblante. É como se ele tirasse o semblante desse sujeito. E ele não consegue mais lidar com a ausência, né? E acho que é um efeito de um tempo histórico mesmo. Né? Acho que é um sentido produzido por um tempo histórico, esse tempo que a gente vive de internet. Por isso que é bom ter um analista de discurso para ajudar. O que é mais assustador, assim, é que a gente, né, que estamos na casa dos 35, 45 anos,
a gente ainda teve uma vivência de uma realidade no qual isso não era presente. Assim, mas a nova geração, é complicado imaginar até que ponto essa nova geração suportaria viver sem isso, já que ela já nasceu com isso, né? Assim, que realidade que ela iria inventar para si mesma, até dar um outro sentido para o mundo, assim, na medida em que elas estão tão introjetadas, inseridas dentro dessa lógica que elas já nascem com ela, né? Assim, né? É uma coisa meio complicada de se pensar como é que essa geração vai se daria no caso de uma ausência, né? Se é que a gente um dia vai ter essa ausência, né? Talvez tenha, né? Porque nada dura para sempre, né? Assim, né? Para Mas, sempre. enfim. Nada é para sempre. E ela deixa o sujeito preso nas ambiguidades, né? Então, o que é que acontece? Quando esse sujeito, então vai sendo produzido semblantes, né? Que quando você tira aquilo dele, a identidade é como se desordenasse, como se esse sujeito, ele fragmentasse o próprio corpo. Eu estava em uma experiência clínica que eu tive de uma paciente. Ela dizia o seguinte, ela entra nesses movimentos de gênero, etc. e tal, e teve uma fala dela, quando ela fazia ciências sociais e ela foi para o CAPS, né? Com o atendimento que eu fiz no CAPS. E ela chegou como se fosse um tipo de surto, mas não era surto, que se inicia na universidade, em que ela se depara, assim, ela tinha uma construção sobre ela, sobre a própria identidade, até que um grande outro, no caso o professor, ele diz assim, não, mas você não é o que você acha que é. Então ela desarruma, você não é isso, né? Você é aquilo, você não é você, né? E isso faz com que o sujeito ele se desmonte. Né? Que a gente sabe que isso é um movimento ideológico, tem a ideologia, a gente sabe que tem, né, a prevalência do discurso universitário, mas quem tem que dizer do sujeito quem ele é ele. Isso não pode ser vindo de fora. Porque a partir do momento que ele vem de fora, ele vem, né, nesse esquema, nós temos todo esse esquema, mas ele vem como uma invasão desse grande outro, né, em que ele vai confundir todo sujeito e vai fazer com que ele perca a identidade a que custo, né, esse sujeito construiu sua própria identidade. Então, é um discurso violento, é um discurso invasivo. E aí, como se tratava de um sujeito frágil, um sujeito que tinha um pezinho na psicose, mas estava ordenado de alguma forma, isso fez com que soltasse. Já tinha uma predisposição, né? Então, se começa a construir um mal-estar, né, desse sujeito e perder a si mesmo. Imagina o tamanho da angústia, né? Era uma estudante de ciências sociais que ela vem surtada, trazida pelos colegas da universidade, do CAPS, por conta dessa palavra que foi tão pesada para ela, né? Porque aí o que é que acontece aí? Você vai ter formas de função, né? Passagens ao ato, por exemplo, você vai ter nessa desamarração, você vai ter desde dessas passagens ao ato, né? Uns act outs, seria mais ou menos assim, dar a resposta certa no lugar errado. Freud trabalha isso com o tratamento de Dora, né? Aí tem o texto fragmento dessa análise de histeria de Dora,
Freud concebe o encerramento precoce do tratamento pela paciente como uma forma deslocada de vingança, na qual ela revidara o abandono que sofrera, né, pela senhora K. A Freud, ela direciona a ele, ela se vingou de mim, o que Freud fala, como quis se vingar, e me abandonou, tal como acreditou haver sido enganada e abandonada. Alguém quer falar? Escutei uma coisinha aqui. Não é que mandei uma mensagem, mas depois você lê. Ou assim, sim, não sei, tira. Fica só o podcast. Então, veja. Então, aí, nesse momento, Freud afirma que Dora atuou como parte essencial de suas lembranças e fantasias. Porque é isso que acontece, certo? Quando a gente fala em transferência, a transferência ela acontece em análise, mas acontece em outros ambientes também, né? E fantasias de se reproduzir no tratamento sob forma de lembrança verbalizada. Ela chega a supor que o desfecho teria sido diferente, caso advertido, né? Dora a respeito, que fez a transferência de fulano. Olha, que é o que a gente faz quando o sujeito, ó, você está transferindo, aí a gente interpreta os sentimentos que você tem por fulano para mim. Vamos trabalhar isso. Que bom. Aí a gente acolhe, né? Porque em análise a gente acolhe. Só que Freud, nesse período, ele estava formando essa teoria científica, e aí, lógico, ele vai cometer certos equívocos, certos erros, que é do processo da construção da própria ciência. Então, ele percebe-se que, já que Freud intuía uma relação especial entre o ato e uma interpretação, não foi pronunciada. Pode ser um ato que resulta em uma transformação significativa na vida do sujeito, desafiando os limites impostos pela sua condição anterior, né? Isso implica que a realização desse ato pode levar a uma nova compreensão de si mesmo e de suas relações, quando bem acolhido, certo? E é algo que está ligado à angústia. E como a gente sabe, a angústia é o único afeto que não engana. Então, ele abre a possibilidade da verdade, né? Porque ela não engana. Como aquilo que é dito ao sujeito pode causar uma desarrumação tal que o sujeito precisa se organizar simbolicamente. Quando isso é constantemente discutido por causa das rupturas do sujeito com a realidade, transformando o sujeito se vendo à volta com o próprio narcisismo primário, porque as redes sociais ela consegue fazer isso. Por quê? Porque ele te coloca em bolhas de iguais, e eles vão lá curtindo, alimentando sua majestade e o bebê, exigindo que sua identidade seja constantemente reafirmada pelo grande outro, sobre o risco de perda, esfacelamento do próprio corpo. Esse é um risco das redes sociais. Isso eu fui pensando, olhando aquele esquema e pensando nas relações imaginárias, a partir disso que o sujeito está sendo alimentado o tempo inteiro. Como narcisismo primário, portanto, ele não vai passar uma segunda fase, que é quando você abre mão e você se dá conta de que não é esse ideal que os pais colocaram em você, que abre essa ferida narcísica, que o sujeito ele se abre para o laço social. Sujeito que não tem coragem de estabelecer os laços a não ser com os iguais, que vai ser o inferno dos iguais, Byung-Chul Han, porque ele está preso ali, ele não consegue sair dessa relação imaginária, né? Desse semblante, como Roberta bem colocou. Então, você vai ter formações de fobia, também são observadas nessas situações. O sujeito passa a ter reações fóbicas diante daquilo que ele não reconhece enquanto espelho, ele se sente invadido e ameaçado em sua integridade, né?
E aí vem essa questão do relato, né? Da paciente que surta na universidade a partir daquilo que é dito a ela, né? Dessa figura de mestre. Você não é você, né? Que ela se via como uma mulher negra, periférica, etc e tal. Mas aí veio aquela história, mas você é negra clara, você não é essa pessoa. Então, isso desamarrou, porque ela tinha uma construção, imagem, até por onde ela via, que ela se via a partir daqueles pares dos outros, né? Eu não sei como a análise do discurso, Roberta, interpretaria isso, uma situação dessa desamarração a partir desse discurso que para ela estava construído, de uma imagem formada por ela, e dessa invasão de que o outro disse, olha, mas não é bem assim. Porque me parece que é uma coisa meio do que Freud chamaria de psicanálise silvestre, ou psicanálise selvagem, né? Aquilo é uma relação desse sujeito com os próprios objetos, que parece que de uma forma violenta, e se torna uma violência. Como a análise do discurso interpretaria um caso desse? Pensando aqui, eu acho que eu diria que era um sujeito que estava identificado com uma ideia. Qual era a ideia dela, né? De ser uma mulher negra. E, de repente, alguém colocou fez uma outra fala, né? Dizendo que ela não era negra. Me parece que a situação foi essa. Me parece que ela se deparou com um discurso de uma contra-identificação. Né? Ela tinha uma identificação ideológica tal e se deparou com um discurso contrário a esse. Seria o que a gente chama de contra-identificação ideológica. Talvez, nesse momento do choque, né, entre duas ideias diferentes, dois sentidos diferentes, a emoção dela tenha se desestabilizado, porque houve uma desestabilização de sentidos. O sentido para ela era sempre aquele, né, uma mulher negra. E, de repente, alguém colocou um outro sentido. Então, essa desestabilização de sentidos, me parece que provocou nela um surto, né? Como se fosse um tipo de surto. Ela foi levada para o CAPES pelos colegas de universidade. Eu acho que isso que eu pensaria a partir da análise do discurso como um processo de desestabilização de sentidos. Eu pensaria assim. Rafael? Não, acho que é isso mesmo. Acho que já foi colocado as coisas que eu também penso a respeito. Não tenho nada a acrescentar, não. É como se fosse uma perturbação cognitiva, né? Até que ela possa acomodar, mas aí, como se tratava de um sujeito que tinha uma estrutura, ela segurava naquilo, aí desmonta, né? É daqui que você vem a montar, que era uma estrutura psicótica ali, né? Pelo tipo, da forma como se apresentou, né? Da perda mesmo, quem sou eu, né? E dessa invasão dessa voz do grande outro, dessa invasão do grande outro que é muito característico nas psicoses. Porque são coisas que a gente tem que ter muito cuidado em lidar, né? Ela era a cadeira dela, né? Aquilo. Eu analisaria como sendo naquilo que ela se segurava, era a bengala dela. Então, você vai ter formas, todo tipo de formas de. Porque é diferente, por exemplo, se fosse em análise, certo? O sujeito ele conseguiria pôr em palavras, que é a diferença do trabalho analítico, do processo analítico, ou trabalho de elaboração. No trabalho de elaboração, quando o analista ele analisa aquilo que aponta para a angústia e ele interpreta, né, para o neurótico, ou ele coloca isso de alguma forma. Então, essa ação impulsiva é muitas vezes descontrolada,
ele vai conseguir pôr em palavras. Então, ele vai externalizar e elaborar verbalmente, né, sem precisar fazer essa passagem ao ato, né? Ele vai conseguir pôr isso em palavras, e essas palavras vão consistir como amarração e sustentação do próprio corpo, né? Tem sobre a linha pontilhada, a gente já explicou, né? E aí deixa eu dar uma olhadinha aqui sobre esses, né? Sobre aquilo que ele vai apontar sobre alguns fenômenos delirantes, né? Delírio enquanto uma possibilidade de cura, né? Você vai ter esses fenômenos elementares e os delírios. Aí vamos fazer uma pequena diferença, né? São experiências diferentes. O delírio e aquilo que Lacan vai chamar de fenômenos elementares, certo? São experiências dos indivíduos com transtornos psicóticos. Eles têm características diferenciadas. O fenômeno elementar refere-se a experiências sensoriais ou perceptivas básicas e elementos de resposta emocional que não possuem uma estrutura coerente ou uma interpretação da relação. Lacan diz que esse fenômeno tem uma fonte no que chamamos provisoriamente da história do sujeito no campo simbólico, né? E a distinção, portanto, é essencial. Está na origem do recalque, certo? No processo de recalque. O que é que Lacan vai dizer, né? Sobre a questão das psicoses. A origem do recalque neurótico não se situa no simbólico, no nível da história, que é o recalque na psicose. Mesmo que é uma relação entre esses conteúdos de modo mais estreito. Essa distinção se traz por si só né? Uma simples imagem do que se faz, do que se fez até aqui. Já a alucinação simples, né? Nós podemos incluir, ouvir os sons, as vozes, que é essa sensação da invasão física, né? De coisas estranhas no próprio corpo, percepções distorcidas, que elas acontecem porque, como o Rafael já tinha falado, né? Nessa linha pontilhada, que ela não está cheia, ela não está completa. Em que o sujeito ele não vai ter uma elaboração muito complexa a respeito disso. Né? E os delírios, por definição, eles vão se referir a crenças falsas, rigidamente mantidas, que não são baseadas na realidade, ou podem estar ligadas a uma realidade, certo? Por exemplo, ninguém delira com o mar sem nunca ter visto o mar, mas ele vai estar longe da realidade, ele vai criar algo, né? Os delírios são elaborações bem complexas e geralmente envolvem interpretações equivocadas da realidade, como crenças de perseguição, grandiosidade ou controle. Por exemplo, o sujeito pode dizer que está sendo perseguido, né? Em um outro caso clínico, o paciente ele interpretou o seguinte: ele estava ouvindo música, né? E aí o vizinho estava ouvindo música alta, etc e tal, e ele pediu para baixar, porque ele estava com dor de cabeça. Aí o vizinho fez uma cara feia. Ele interpretou como uma cara feia. A partir daí, ele achou que o vizinho ia matar ele. Ele cria esse delírio. Então, ele começa a ver. Aí, ele está indo para o trabalho. Aí, aparece 2 homens numa moto. Aí, ele começa a achar
que aqueles 2 homens numa moto vão aparecer para matá-lo, né? Ele começa a achar que a mulher está no celular, está rindo, é porque ela está com um amante, ela está traindo. Então, aí vai surgindo uma série de outros delírios a partir de uma crença e de uma falsa interpretação. Aí, nesse caso, você vai ajudá-lo, vai esvaziar isso aí. Quer falar um pouco sobre isso? Vocês, como analista de discurso e Rafael como psicanalista. Na verdade, assim, né, a impressão que eu tenho, né, não sei se eu estou equivocado ou não, assim, é que a psicose, assim, né, o momento em que o sujeito ele entra num delírio, eu tenho a impressão que é uma relação um tanto misturada, porque é um acesso muito grande a esse real, né? Assim, é um acesso muito grande a esse real, né? E em algum momento esse real ele se torna da ordem do insuportável, vem o delírio como um mecanismo de defesa, né? E a impressão que eu tenho é que realmente é o que se fala, né? É o inconsciente a céu aberto, né? Assim, é o inconsciente a céu aberto, né? Embora essa experiência que o psicótico tenha com o real, ele varia, né, de acordo com a história de cada sujeito. É aquilo, você não vai delirar sem ver o mar, com o mar sem nunca ter visto o mar. Assim, né? Deleuze falava uma coisa muito interessante, assim, embora Deleuze seja da esquizoanálise, né? E tenha muitas divergências com Lacan e com Freud, assim, né? Ele dizia que o delírio, né? Ele é um delírio, ele é histórico, porque se delira com toda uma cultura, né? Ao mesmo tempo de imagens, de sentidos, de contextos singulares, de contextos históricos de uma sociedade, assim, né? E que ele é universal, assim, né? Por isso que ele vai dizer que as tribos deliram, né? Todos deliram de alguma forma, né? Assim, né? Eu acho muito interessante, não é o tema do podcast e tal, mas uma hora tentar articular um pouco essa questão da loucura para Deleuze, assim, porque eu acho que o delírio para o Deleuze, assim, né, e para o Guattari, né, ele não deixa, ele não contradiz as teorias lacanianas e freudianas, mas ele vem acrescentar mais elementos a essa explicação do delírio, assim, né? Uma explicação que transcende a questão de ficar muito preso à estrutura da família, né? Da questão do nome do pai, da questão da posição do sujeito diante dessas relações instituídas muito no seio da família, né? O Deleuze ele acrescenta mais elementos assim para pensar a complexidade do delírio, porque realmente o discurso do delirante geralmente não está pautado pelo discurso da família, ele é pautado pelo discurso de um delírio que mistura muito questões religiosas, né? Nos delírios psicóticos há muita fantasia envolvendo a questão religiosa, né? A questão de se às vezes até se conceber como reencarnações de personagens históricos, né? Assim, né? Que é aquela velha questão do delírio do psicótico de que ele é Napoleão, né? Assim, não fica uma coisa muito reduzida ao âmbito familiar, né? Ele é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, né? Que são figuras aí muito icônicas, né? Assim, do processo histórico que entra nessa lógica do delírio, né? Assim, e que em algum momento parece que transcende a questão da estrutura meramente familiar, né? A gente pode interpretar retornando a essas estruturas, né? Mas me parece interessante tentar ver para além um pouco dessas estruturas sem abandoná-las também. Tem uma coisa, no Nordeste é comum os psicóticos mais clássicos delirar sendo lampião. E agora, como a Polícia Federal tem toda essa força, delirar sendo agente da Polícia Federal.
agente secreto. Você percebe que tem esses novas formas de identificação, né? Roberta, como analista do discurso, fala aí como é que você pensaria essa questão, né, desses novos delírios. Como a nossa linha de estudo, ela é uma linha vinculada aos estudos marxistas, eu acho que a gente pensaria no sistema capitalista, né, de pensar a língua e sua relação com o sistema capitalista. Me parece que é um sujeito que se sente perseguido. E aí eu fico pensando até que ponto o capitalismo não vem vendendo o medo, e não vem vendendo a própria perseguição, porque a gente é vigiado o tempo inteiro. Né? É o celular que vigia, a gente fala alguma coisa, a inteligência artificial, daqui a pouco mostra uma imagem daquilo que foi falado, né? A gente acha que coincidência. Não, não é coincidência, né? É porque a gente está sendo vigiado, é a Alexa que vigia o tempo inteiro. Então, eu fico pensando qual é a responsabilidade do sistema capitalista sobre esse tipo de surto. Acho que é surto, né? Delírio que você está colocando. Sim. Porque é um sujeito que está delirando em ser perseguido. Mas nós somos perseguidos o tempo inteiro. Pois é. E há delírios, inclusive, de pessoas que têm surtos psicóticos, assim, que eles acreditam que o computador está comunicando com eles, está mandando mensagens, né? Igual, por exemplo, se de repente um psicótico está pensando algo em seu delírio e de repente aquilo no computador aparece como algo correlacionado, ele vai fazer um delírio com aquilo, vai cooptar a imagem do computador, ou o próprio computador, a lógica do seu delírio, porque o delírio tudo engloba, né? Tudo é capturado pelo delírio, né? Assim, o delírio, ele captura tudo à sua volta, né? Assim, tanto que não é à toa que o psicótico, de repente, atribui, por exemplo, sei lá, uma pessoa que passou em frente à casa naquele momento é capturado como alguém que está perseguindo, como alguém que está numa conspiração em volta no delírio, né? Assim, e é lógico que o delirante vai ser capturado por essas máquinas também, né? Não tem como, né? Assim, e é muito. E até a gente, às vezes, quando não está num delírio, às vezes, né? Hoje a gente já está mais habituado a, de repente, por exemplo, pesquisar no Google um livro de um autor e logo em seguida os algoritmos mandar uma livraria que está vendendo aquele livro do autor, né? Mas isso num ambiente de surto, num processo de surto, ganha uma significação muito perigosa, assim, né? Perigosa no termo de delírio, né? Para reificar o delírio do sujeito, né? Assim, né? São novas formas de delírio mesmo, né? Não tem jeito, né? Produzidas, né? Inclusive, produzidas. Então, você tem o processo familiar, né? Que a família ela traz a cultura, ela vai trazer tudo isso para dentro no próprio discurso da formação do sujeito. Durante a formação, esse grande outro é a cultura, é o tempo histórico, é o modo de produção, é o capitalismo, é esse grande outro, né? Que ele vai construir sujeito através da linguagem. Hoje você tem diversos tipos de ideologias que são ideologias de subjetivação, que elas contribuem para não construir o sujeito, mas para deixar o sujeito se esfarelar, né? Uma coisa como na esquizofrenia. Não é à toa que, se você pegar os dados de saúde mental, e olha que esses dados aqui no Brasil eles não são totalmente confiáveis, porque eles sempre ocultam, eles sempre diminuem, eles não são. Quando está uma coisa muito grave, eles ainda diminuem. É tudo ocultado, né? Pelo sistema, porque é a coisa da normalidade, as coisas têm que funcionar na normalidade. Mas você vai ver a quantidade de pessoas que sofrem com a saúde mental. Né? É uma pandemia silenciosa de saúde mental. Sujeitos de mal-estares, é o mal-estar, né? A ansiedade, a culpa, sentimentos de culpa, né? Porque não produziu o suficiente.
aquilo que a empresa estava demandando, né? Então, você tem todo um ambiente que não propicia uma constituição saudável do sujeito. Por exemplo, a gente não tem tempo para o espírito humano, né? Para se elevar espiritualmente, seria assistir um filme, né? Aquele filme que a gente gosta de assistir, ler um livro que gosta de assistir. É uma vida vazia, né? Em que ela vai sendo reduzida às redes sociais, né? Que ditam padrões de comportamento pelos meios de comunicação, etc. e tal. Tá aí, é só você prestar atenção à ideologia. Liga a Globo meia hora que você vê toda a ideologia ali, né? De como eles querem produzir uma nova sociedade, né? Eu acho que para quem, né? Para quem está mais atento, e isso vai entrando no inconsciente, né? Isso vai sendo, vai produzindo sim algo, né? Produz tanto que eu li um caso de uma terapeuta no Japão. Ela diz que muitos homens vêm sendo atendidos no consultório porque eles não sentem mais desejos sexuais por humanos, mas por robôs, por animes, né? Como descolar isso do capitalismo? Não tem como. Não tem como. Não tem como, né? Assim, e são novas formas de desejo, né? Roberta, como analista de discurso, quer que o análise do discurso tenha a dizer desses tipos de, né, desse sujeito que ele vai sentir desejo por uma mercadoria. É o capitalismo dizendo o que a gente tem que desejar, né? E nós comprando aquilo que o capitalismo tem para vender. E aí o sujeito acaba que sendo substituído por um robô, e aí me parece que, como se dissesse, né, o que é que tem valor? Já não é mais o sujeito, é o robô, é a máquina, né? É a Eu acho que fragmentação do laço. eu acho que, de certa forma, assim, eu acho que esses movimentos que a gente está vendo aí, essas novas subjetividades, assim, né, tá respondendo aí a um inconsciente da ordem do coletivo, né, um inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo está mudando, né, assim, e esse inconsciente coletivo muda porque está mudando os inconscientes individuais. Assim, né? Eu não vou dizer mudando no sentido de rompendo com o discurso da psicanálise, né? Como a gente entende a produção da subjetividade, mas que as coisas estão mudando, né? Assim, né? É claro que não estão mudando no sentido de uma ruptura radical, a ponto de, por exemplo, a histeria acabou, como alguns psiquiatras, né? Tanto que a histeria foi tirada do DSM, né? Assim, não existe mais, né? Não tá em outra, tá sendo comedido. Mas eu acho que ainda existe, é uma confusão. Existe ainda casos ainda que a gente pode observar muito clássicos, né? De uma psicanálise mais clássica, né? Como existem novas formas de manifestação de sintomas, existe uma subjetividade que está aí colocando em xeque a questão do nome do pai, né? Assim, na formulação da subjetividade, e o que está por vir a gente ainda não sabe, não tem nem noção, assim, né? Mas que está se transformando, está. A meu ver, está se transformando, pautando por uma lógica da ruptura, tipo assim, sabe? Não é uma lógica de um. Não vou dizer melhor ou pior, porque são juízos de valores, mas assim, muito pessoais, mas assim, está caminhando para novas formas que a gente não conhece, que a gente desconhece, e que os efeitos podem ser ainda bem inesperados e até muito assustadores, até a impressão, assim. Sim, Então, eu também tenho essa impressão, porque, assim, pelo caminhar da filosofia, que a gente vai vendo, né, que são as formas de perversão comum que elas vêm surgindo, né? Então, você tinha das psicoses, vem surgindo, né? Tipos de perversões que não são as perversões clássicas, o fetichismo, né? O masoquismo, o sádico, mas de
ou uma outra perversão, uma nova perversão, né, como expressão de um tempo histórico. Roberta, como coloca aí, o que você pensa Eu sobre acho isso? que é isso. Eu acho que é isso mesmo. É efeito, né? Eu acho que na análise do discurso a gente trabalharia com essa palavra, né? Um efeito de sentido. É um efeito produzido pelo sistema capitalista. A forma como a gente se relaciona é a partir da forma como o sistema demanda. Né? As nossas relações sociais, elas são construídas a partir das demandas do capitalismo. Então, se ele produz um produto, é porque ele sabe que tem consumidor. E vai estimulando, né, o consumo. E aí a gente vai enlouquecendo. Vai enlouquecendo. Tem uns livros assim que eu recomendo, que é A Arte de Reduzir as Cabeças, A Perversão Comum, Viver com o Outro Sem o Outro, né, do Lebrun, e O Divino Mercado, do Robert Dufour, né? Que o sujeito, o que é que eles vão dizer? Né? Que o sujeito neurótico, ele encontra-se tão perdido, tão dessubjetivado, que ele cria formas de criar uma própria identidade. Dentre os exemplos mais chocantes do Divino Mercado, tem um homem, conta a história de um homem que ele amputou as duas pernas, porque pelo menos ele teria identidade. Sem nada. Sem necessidade. Mas porque isso daria a ele uma identidade, já que ele se sentia totalmente fora de um grupo de pertencimento. Então, você vai ver, né, que o Rafael também, eu recomendo esse livro do Rafael, que é O Horror no Capitalismo. Ele vai falar desses casos. Rafael tem um livro escrito que é O Horror no Capitalismo, que ele vai pegar todos esses casos, né, que você vai ver que são bizarros, mas que dizem, que sinalizam de algo que está por vir. Porque, assim, as ciências sociais, elas não querem trabalhar, isso é besteira, isso daí é bizarrice, isso aí é o lixo. Mas não é bem assim, não é o lixo, mas ele sinaliza que dentro da estrutura daquilo que a gente reconhece como normalidade, né, tem algo que está se modificando. Porque a patologia, né, os sintomas, eles dizem do que está vindo, ele é o exagero da normalidade, ele pega um ponto da normalidade e exagera. Então, ele aponta, né, para um excesso daquilo que é uma normalidade. O que é que ele está apontando? A gente perdeu a relação de pertencimento e agora a gente busca desesperadamente pertencer a alguma coisa. Por quê? Porque houve uma ruptura dos laços sociais devido à reificação, né, que o Lukács vai colocar no Capital. Eu acho que... E só colocando, assim, eu acho que eu até te mandei esse vídeo, né? Há pouco tempo, deve ter mais ou menos umas 3 semanas, de uma mulher, né, assim, que ela cegou os dois olhos porque ela se identificava como cega. Sim, sim. Olha o Olha o nível. nível disso, olha o nível disso. Tipo assim, né? É uma coisa, para mim, isso está no ponto de uma gravidade muito grande, assim, sabe? Assim, né? Não são mais aquelas coisinhas que a gente estava acostumado a ver, né? Assim, são coisas que estão aparecendo aí. Todo dia tem uma coisa acontecendo, né? E olha que a gente tem que pensar naquilo que chega para a gente pela internet, porque muita coisa não deve chegar, Com certeza. né? Muita coisa não deve chegar, né? Assim, não deve chegar porque não deve passar mesmo, porque se começa a passar tudo que está acontecendo, o povo começa a ficar maluco, assim. A gente fica maluco. Esses são aqueles Né? que chegam para a gente. Exatamente. Isso é o que chega para a gente, né? Imagina o que não chega, né? Assim, e é em grande quantidade isso. Quando você
coloca para pesquisar, você vai ver que existe uma grande quantidade de pessoas assim, como não tem laço, é a questão do laço social, da fragmentação, né? De não conseguir. Roberta, colocar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, a gente pode encerrar, né, por hoje. Acho que foi bem gostosa hoje a nossa aula, né, sobre psicanálise. Espero que os nossos ouvintes mandem dúvidas. Estamos nós três aqui para tentar, né? Lógico, né? Não sabemos tudo, mas nós três vamos estar aqui para tentar responder as dúvidas de vocês. Então, para os nossos ouvintes, curtam, comentem, deem like, porque tudo isso vai ajudar o canal e as pessoas vão ter acesso, né, aos estudos psicanalíticos, a uma crítica da sociedade, tanto pela via da psicanálise quanto pela análise do discurso. Né? Então, ficamos hoje por aqui. Vou parar a gravação. Boa noite.